Veremos nesse vídeo como é simples criar uma aplicação web progressiva em GeneXus. Utilizaremos para este exemplo a aplicação de Travel Agency, na qual já trabalhamos. Selecionamos o Web Panel Travel Agency Home. Este Web Panel é um objeto main, pois possui a propriedade MainProgram configurada em True, ou seja, pode ser executado de forma independente, sem necessidade de acessá-lo a partir do Developer Menu. É este tipo de Web Panel que poderá ser configurado como aplicação web progressiva. Vemos que nas propriedades deste painel temos uma seleção chamada Main Object Properties e dentro dela a propriedade Web Application. Por padrão, aparece com o valor default. Isto significa que será gerada uma aplicação web padrão. Se alterarmos o valor para Progressive, estaremos indicando que queremos que seja gerada uma aplicação web progressiva. Ao alterar este valor, aparecerá uma nova seleção de nome Web Application, a partir da qual podemos configurar as propriedades necessárias para a criação de uma aplicação web progressiva. Vamos revisar estas propriedades uma por uma. A primeira propriedade é o Web Application Name. Esta propriedade conterá o nome que atribuímos à aplicação. Será o nome que veremos na lista de aplicações ou no rótulo do ícone de acesso à aplicação. A outra propriedade é o Web Application Short Name. É o nome abreviado que será atribuído à aplicação. Este nome é o que será mostrado quando não houver espaço suficiente para mostrar o nome completo, ou seja, aquele que atribuímos na propriedade anterior. Depois, a propriedade seguinte é o Web Application Description. Aqui poderemos inserir uma breve descrição geral de nossa aplicação web. A outra propriedade que temos é Primary Text Direction. Determina a direção do texto para as propriedades Name, Short Name e Description. As opções que temos são as seguintes. Auto. Este é o valor pré-determinado. O navegador utilizará o algoritmo bidirecional Unicode para determinar a direção do texto. Por exemplo, no idioma inglês ou espanhol, será da esquerda para a direita. Em árabe ou hebraico, da direita para a esquerda. Da esquerda para a direita, mostrará o texto da esquerda para a direita. Da direita para a esquerda, mostrará o texto da direita para a esquerda. Depois, temos a propriedade Display. Nesta propriedade, definiremos o modo de visualização que queremos para a nossa aplicação. As opções que temos são Standalone. Neste modo, a aplicação será executada em sua própria janela independente do navegador, simulando a experiência de uma aplicação nativa, ocultando elementos da interface de usuário. Full Screen será visualizada sem nenhuma interface de usuário e ocupará toda a área disponível. Estas duas opções são as mais utilizadas para esse tipo de aplicações. Depois temos Minimal. Esta opção terá elementos mínimos de interface de usuário. Este modo só será compatível no Chrome com dispositivos móveis. Por último, temos Browser. A visualização da janela de navegação será a de um navegador padrão. Devemos considerar que, se escolhemos esta opção, não nos permitirá instalar a aplicação no dispositivo. Por estes motivos, esta opção não é recomendada, a menos que haja uma razão específica para seu uso. Background Color. Aqui poderemos atribuir a cor de fundo da aplicação quando está iniciando. É importante atribuir uma cor relacionada ao site, pois isto ajuda a criar uma transição suave entre o início da aplicação web e a carga do conteúdo. Theme Color. A cor que selecionamos ou inserimos nesta propriedade será a dos elementos da interface de usuário da aplicação, sua barra de ferramentas, como por exemplo a barra de endereços. Prefer Related Applications. Se configuramos esta propriedade como True, estaremos indicando que é sugerido o download da aplicação nativa sobre a aplicação web que estamos executando. Quando acessamos o site, aparecerá uma caixa de diálogo na parte inferior da tela, sugerindo a instalação da aplicação nativa que indiquemos. Já veremos onde inserir este caminho. Web Application Icon. Nesta propriedade, deveremos selecionar o ícone de acesso que será exibido na tela inicial do dispositivo. Android Alternative App. No caso de ter configurado a propriedade Prefer Related Applications True, aqui deveremos indicar a URL para baixar a aplicação nativa Android. Poderá ser uma URL do Google Play
ou uma personalizada de onde a aplicação está hospedada. Supondo que já temos a aplicação nativa publicada na Play Store, para descobrir a URL, simplesmente entramos na aplicação e copiamos a URL dali. Android Alternative App Identifier. Nesta propriedade, poderemos indicar o ID da aplicação nativa Android para download. Se observamos a URL da propriedade anterior, vemos que ao final dela aparece um ID. Este é o valor que deveríamos inserir aqui. iOS Alternative App. Se configuramos a propriedade Prefer Related Applications True, aqui poderemos inserir a URL de download da aplicação iOS. Para este exemplo, deixamos a propriedade Prefer Related Applications em False. Portanto, deixaremos esses três últimos campos vazios. Offline Object. Por último, aqui devemos escolher um objeto web que será exibido no caso de executar a aplicação sem conexão com a internet. Pode ser um Web Panel que já criamos ou gerar um especificamente. Neste caso, selecionamos o panel About. Com estas etapas simples, já configuramos nossa aplicação para transformá-la em uma aplicação web progressiva. Vamos testar executar a aplicação com estas mudanças. Para isto, o salvamos e executamos diretamente o Web Panel clicando com o botão direito do mouse no objeto Travel Agency Home e selecionando a opção Run with this only. Neste caso, como navegador, estamos utilizando o Chrome. A partir de todas estas propriedades que acabamos de configurar, GeneXus cria automaticamente um arquivo chamado manifest.json. Este manifesto é um dos elementos mais importantes da aplicação. É um arquivo no formato JSON que contém as propriedades utilizadas para descrever e gerar a aplicação web progressiva. Podemos visualizar este arquivo. Para isto, acessamos a Chrome Developer Tool e a seguir selecionamos a guia Application. Se selecionamos este manifesto, vemos que no formato JSON aparecem as propriedades que acabamos de configurar no GeneXus: nome, nome abreviado, cor de fundo, cor do tema e etc. Isto pode nos ajudar a verificar se tudo foi configurado corretamente. Voltando ao site, vemos que aparece a opção de instalar a aplicação na barra de navegação. A outra opção para instalar a aplicação que temos é a partir do menu do navegador e depois instalar. Uma vez instalada, gera um ícone de acesso na tela do dispositivo, que, como podemos ver, terá o nome que lhe atribuímos na propriedade Web Application Name, e o ícone será o que inserimos na propriedade Web Application Icon. A aplicação é aberta automaticamente em uma janela separada do navegador e já pode começar a utilizá-la. Observemos que esta nova janela tem um design muito mais limpo, simples, sem barra de navegação, menus ou ícones, simulando a experiência de uma aplicação nativa. Aqui, podemos apreciar claramente o impacto da cor do tema que atribuímos na propriedade Theme Color. É importante que esta cor esteja relacionada com o design do site, para que haja uma harmonia geral. Talvez, neste caso, uma melhor opção tivesse sido utilizar a cor branca, mas isso ficará a critério de cada um. Dentro desta mesma janela, teremos a opção de desinstalar a aplicação. Testemos agora a execução a partir de um dispositivo móvel. Este exemplo faremos em um dispositivo Android com o navegador Chrome. Acessamos a URL onde publicamos o site e depois, a partir do menu de opções, selecionamos Adicionar à tela inicial. A partir desse momento, começará a ser instalada a aplicação em nosso dispositivo. Uma vez finalizada a instalação, podemos abrir a aplicação e começar a utilizar suas funções. Vemos, já na tela de carga da aplicação, que aparecem várias das configurações que realizamos a partir de GeneXus: a cor de fundo, a cor do tema, a imagem do ícone inserido e o nome. Uma vez que entramos, já poderemos navegar e utilizar suas funções da mesma forma que qualquer outra aplicação. Na tela principal, vemos que foi gerado um ícone de atalho, com o nome e a imagem que configuramos, e a partir do qual acessaremos a aplicação.
Vamos agora testar uma das características importantes das aplicações web progressivas: ser capaz de acessar conteúdo sem ter uma conexão à rede. Para isto, retiramos a conexão com a internet do dispositivo, deixando-o em modo avião. Ao entrar na aplicação, vemos que não inicia na tela Home. O que nos mostra é o objeto que selecionamos na propriedade Objeto Offline a partir de GNexus, neste caso, o Web Panel About. Para eliminar este tipo de aplicações, o faremos da mesma forma que qualquer aplicação nativa. Por exemplo, podemos fazer isso diretamente a partir da tela inicial. Até aqui, vimos como é fácil criar uma aplicação web progressiva com GNexus, simplesmente configurando algumas propriedades a partir de um Web Panel do tipo Main. Para expandir os conhecimentos sobre este tema, convido a visitar nossa wiki.